Vou falar com vocês, cara, sobre duas histórias. A gente está vivendo um momento que é o seguinte, não sei se você está vivendo esse momento, a gente veio de um retiro que foi muito bacana e Deus falou no nosso coração. E ontem a gente teve pela primeira vez o culto aqui do Go Up, e a gente teve testemunho, palavra e banda, e foi tudo muito maneiro. Valeu, Pedrinho, valeu. Então a gente está vivendo assim esse momento, depois disso tudo acontecer, como se o nosso coração tivesse esperançoso, assim, para que uma nova fase da nossa vida começasse hoje, né? Na verdade, que hoje fosse um recomeço. Essa é a minha expectativa, assim. Eu tenho acordado sempre com essa expectativa de recomeçar. E o Felipe falou um lance logo no início, assim, que isso daqui estava lembrando antigamente, assim, lembrando os velhos tempos, né? E realmente, só que para mim está melhor do que nos velhos tempos, assim. Os novos tempos são melhores que os antigos, mas me lembra realmente os velhos tempos. Há 16 anos atrás, mais ou menos, eu preguei para um grupo de jovens pela primeira vez. E eu estava assim, como estou entre vocês, assim, entre amigos e entre irmãos, e a galera me facilitava. Quando eu falava alguma coisa, o pessoal balançava a cabeça, eu falava uma piada sem graça, o pessoal sorria. E esse foi o primeiro dia que eu falei para um público, e falando de Deus, né, especificamente. E depois dessa força que eles me deram, eu continuei com muita força também que eles me davam, até que eu chegasse aqui hoje. Espero que você me dê essa força também hoje. Então, que você balance sua cabeça aí, ainda que você de repente nem concordou direito com o que eu falei, balança aí para me dar uma moral. E ao mesmo tempo, assim, cara, eu quero que Deus fale ao seu coração. O interessante, por que eu lembrei disso, né? Porque há 16 anos atrás eu falei sobre o mesmo personagem que eu vou falar hoje. Então, na primeira vez que eu trouxe uma mensagem, eu falei sobre esse personagem. E dessa vez eu vou falar sobre o mesmo personagem. Eu espero que Deus fale ao seu coração, tal. Só que dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Que eu vou fazer uma correlação entre duas histórias, que são histórias muito maneiras. A história de um homem chamado Zafenate, que você conhece, ou talvez você conheça com outro nome, e fica a surpresa aí. E uma história de um outro homem chamado Edmond, e que você conhece também com outro nome. Eu vou fazer uma correlação dessas duas histórias, beleza? A primeira história é a seguinte: esse homem chamado Edmond, que é uma história que não é da Bíblia, então você já não precisa nem ficar pensando que seja um personagem bíblico, né? A história dele é uma história fantástica. Ele namorava uma moça e tinha um amigo que era o melhor amigo. Só que esse amigo, que era o melhor amigo, como em muitas histórias, se apaixona pela mesma moça que ele. E essas histórias às vezes acontecem perto da gente, às vezes na nossa própria vida. Ele se apaixona, o amigo dele, pela mesma moça que ele, e eles ficam assim numa disputa sem ser muito clara e sem ser muito revelada, uma disputa bastante velada, assim, silenciosa, até que esse amigo trai o Edmond e o entrega assim numa armação que ele faz para que ele fosse preso e fosse lançado numa masmorra. Talvez você já esteja começando a reconhecer a história, mas aí ele foi lançado numa masmorra, fica preso durante muitos anos, até que um cara daquela prisão, tentando escapar, entra na cela dele. Aquele homem era um homem assim muito sábio, tinha muito conhecimento, e começa a ensinar o Edmond sobre muitas coisas, entre filosofia, literatura, entre a Bíblia, por exemplo, e guerra, sim, armas de guerra, posturas, táticas de guerra, tudo mais. Esse outro homem que entra na cela dele era um senhor, e esse senhor, ele estava preso porque ele tinha escondido um tesouro, e ele guardava esse segredo com ele a vida toda, até que ele resolve revelar o segredo para o Edmond. Esse senhor morre, o Edmond um dia, com aquela tática toda, consegue fugir da prisão. Foge da prisão, sabendo onde fica o tesouro, pega o tesouro, e a história dele sempre tem vários desdobramentos. Aí, antes de pegar o tesouro, ele encontra uns piratas lá, 1800 e alguma coisa. Os piratas tentam prender ele, ele faz uma luta de vida ou morte, ele poupa a vida do adversário, e esse adversário se torna um homem fiel a ele no futuro.
ele acha o tesouro, finalmente, e aí a vida dele, assim, começa a mudar. E eu vou parar nesse ponto da história, em que ele tinha sido traído pelo amigo, foi jogado numa cadeia e consegue sair, e no futuro ele é honrado de modo que ele se torna um homem muito poderoso por conta daquela fortuna que ele tinha achado. A história do nosso personagem, cara, é muito anterior a essa, tem 4.200 anos mais ou menos. Esse personagem chamado Zafenate tinha outro nome na sua infância, que era o nome de José. José era um cara fiel a Deus e que tinha sonhos, e que ele tinha a sinceridade de compartilhar os sonhos. Às vezes a gente compartilha o sonho com a pessoa errada. Você tem que ter bastante noção daquilo que você diz, né? Algumas coisas são muito particulares. E ele compartilhou com os seus irmãos que ele tinha um sonho. Os irmãos entenderam que o sonho era o seguinte, que eles iam se curvar diante de José. E eles ficaram com ódio daquela história. E de repente José vai procurar os irmãos a pedido do pai no meio de um campo. Os irmãos, vendo José chegando de longe, já armam uma trama, pegam o José, jogam ele dentro de um poço. José fica lá dentro do poço esperando para ver o que vai acontecer, naquela conversa ali para ver o que eles iam fazer. Alguém dá uma ideia mais razoável do que matar o José. Diz assim, poxa, tá vindo uma caravana ali, vamos vender o José como escravo. E aí, de repente, a gente até arruma o dinheiro, essa parada vai ficar melhor do que a gente derramar o sangue dele. José, do fundo do poço, é vendido como escravo. Então, se você pensa que o fundo do poço é o pior lugar para estar, não é. José vai para um lugar pior porque ele se torna escravo agora. Talvez você já tenha pensado que viveu o fundo do poço, só a vida vai dizer isso para você no futuro. José é vendido como escravo. E José vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, e tudo que ele faz prospera, ele administra bem a casa daquele homem, até que a mulher daquele homem se interessa por José. José vive uma parada que eu acho muito maneira, cara, é que José vive antes da lei de Moisés, mas ele tem uma lei gravada no coração que é algo inexplicável. José sabe que se ele traísse o Potifar com a mulher dele, ele estaria cometendo um crime contra Deus. Mas isso não estava escrito na lei de Moisés. Moisés viria bastante tempo depois de José. Mas ele sabe isso no coração dele, sabe? Quando Deus te incomoda assim, cara, não precisa estar escrito, Deus está te incomodando, está falando com o seu coração. Você sabe que o que você está fazendo está errado. Não precisa estar escrito literalmente que aquilo ali que você está fazendo está errado. José sabe disso, resolve recusar aquela oferta daquela mulher, e ela vai mais uma vez, trai a confiança de José, arma uma cena, uma cilada ali para ele, e ele agora vai ser transformado em um escravo preso. Se o fundo do poço não era o fundo do poço, agora é mais fundo ainda. Ele se torna um prisioneiro, escravizado, porque ele começa a trabalhar naquela prisão. Tal. Então José foi traído como outro personagem, José agora está na prisão como outro personagem, e Deus vai dando dons para José, até que aparecem dois caras na prisão. Esses dois caras, um era padeiro, o outro era copeiro do faraó. A Bíblia não diz o que eles fizeram contra o faraó, mas como todo faraó deve ser temperamental, aquele ali devia ser muito genioso, temperamental. Alguém viu o filme Êxodos? Alguém viu? Tem sempre, né, um faraó ali meio doido, não é isso? O cara ser faraó, o cara tem que ser meio doido. Aquele faraó, cara, eu imagino que seja alguma coisa assim. O padeiro fez um croissant lá que ele não curtiu, e aí o copeiro foi e entregou o croissant para ele. Ele falou assim, cara, quem fez isso aqui, ó, foi o padeiro, e quem que me serviu foi o copeiro. Então beleza, os dois para prisão. Aí manda os dois para prisão. Essa é a minha parte da história, não está na Bíblia. Manda os dois, valeu a moral aí. Aí manda os dois para manda os dois para prisão. Aí de repente eles têm um sonho. Cara, eles têm um sonho, aí contam para José. José era um cara que tinha sonhos também, tinha um relacionamento com Deus, e ele sabia interpretar sonhos, era um dom que Deus tinha dado para ele. E aí José diz, olha, vai acontecer isso, você que é copeiro, você vai ser honrado, vai voltar para o seu posto. Aí o padeiro se empolga quando o copeiro conta o sonho, pô, vou contar o meu. Aí ele fala, e você vai morrer daqui a um tempo. E aí
exatamente o que o José fala acontece, só que ele fala assim para o copeiro: cara, lembra de mim. Cara, ó, a gente está na mesma prisão, essa parte é minha também. A gente está na mesma prisão. Cara, lembra de mim, quando você estiver com o faraó, lembra de mim, eu sou inocente. Eu trabalhei em presídios, assim, alguns, já contei essas histórias, são as melhores histórias da minha vida. Foram uns tempos muito sinistros da minha vida, mas são as histórias muito legais. E como todo preso, ou quase todo, diz que é inocente. Assim, poucos que eu vi ali falavam: não, realmente eu fiz, tá, eu mereço. Poucos. José era um preso, dizendo que era inocente, como em muitas histórias. E aquele copeiro, quando é honrado, ele se esquece durante 2 anos. Cara, uma coisa é você esquecer um dia, uma semana, esqueceu 2 anos. E ele estava preso. Cara, imagina, assim, eu vi o que é um presídio hoje no Brasil. É coisa monstruosa mesmo, horrorosa. Imagina um presídio há 4.200 anos atrás no Egito. Não existem direitos humanos, entende? Não existe nada. O cara está na pior situação de todas. O copeiro esteve com ele e mesmo assim esqueceu daquilo tudo. E José fica esquecido durante 2 anos, até que o faraó tem um sonho. Ninguém consegue interpretar. O copeiro lembra de José: ó, tem um cara na prisão. Esse cara sabe interpretar sonhos, chama ele. O faraó é um cara genioso, temperamental, chama o José. E o José interpreta o sonho do faraó, fala que vai ter 7 anos de fartura, depois 7 anos de pobreza. E aí nesse dia, a vida de José muda, assim. O faraó, como era um cara muito doido, pega um prisioneiro de outra etnia e coloca como governador-geral do Egito, para você ver que o faraó era malucaço mesmo. Aí pega um cara de outra etnia e tal: vai ser você que vai resolver esse problema então, você vai começar a mandar aqui no Egito agora. E José, nesse momento, acabou sendo honrado. Então, a gente está nos 2 momentos assim, né? Imagina, cara, eu fico pensando assim, esse dia, né, na vida de José, José passou pelo fundo do poço, José passou pela escravidão, José passou pela solidão do presídio, José passou pelas maldições que ele ouvia, assim, né, dos outros presos, dos irmãos, pela traição dos irmãos, pela solidão, por tudo. E, de repente, nesse dia, ele é honrado e ele se torna o governador do Egito. Eu, se fosse José, cara, quando a gente tem uma vantagem, a gente quer contar, né? Imagina se José voltasse para o presídio e falasse para os caras: olha, lembra, eu estava preso. Caraca, moleque, que dia, que isso? A minha vida mudou, meu irmão. E tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus. Que era exatamente o que aconteceu com José. José, eu pensei em cantar tipo o Tiaguinho, mas eu não consigo, não. Então, beleza. Cara, que dia, cara. A vida do cara mudou e, de repente, ele tá lá, colocado num alto posto. Aí a gente volta para a história do Edmond. O Edmond, quando se torna rico, ele assume um nome chamado Conde de Monte Cristo. E talvez você conheça essa história, né? Talvez você tenha visto até na sessão da tarde. Então, o Conde de Monte Cristo está diante de uma fortuna e ele resolve usar aquela fortuna para se vingar. E ele vai voltar, então, para a terra dele com um outro nome. E ele vai voltar a buscar aquela mulher que ele antes amava, aquele homem que o traiu. E o sentimento de vingança domina ele de tal modo que ele não consegue se desfazer daquele sentimento. E a cena final, assim, da história é o Edmond lutando com um ex-amigo. E, por fim, o Edmond enfia uma espada na barriga do ex-amigo e esse camarada morre. É o dia da vingança aí do Edmond, né? Que é Revenge, aquela série Revenge. Ele faz várias paradas, o filme é grande, a história também é grande. Então ele faz várias coisas assim para se vingar. E essa é a parte final. É o ato final de uma obra muito assim conhecida, né? Que é o Conde de Monte Cristo. Voltando para a história de José. José está no Egito e de repente ele tem um filho chamado Manassés. Cara, sabe o que significa Manassés? Eu não sabia. Aí a Bíblia diz: Manassés significa assim: Deus me fez esquecer todo o sofrimento e a casa do meu pai. Ele foi colocado numa posição que ele achava que ele tinha esquecido. Mas quando a gente lembra que esqueceu, a gente lembra. E Deus não queria que ele esquecesse. Deus queria que ele perdoasse.
era diferente. Mas ele diz, né, isso. Deus me fez esquecer todo o sofrimento, né, e a casa do meu pai. O Renato Russo tem uma letra que ele diz, né, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. E tem uma música do Los Hermanos, já que eu citei o Tiaguinho, né, e agora, para dar uma aliviada, não sei se alguém sabe o que é Los Hermanos aqui, alguém sabe o que é? Beleza, aí que diz assim, que o esforço para lembrar é a vontade de esquecer. O contrário também, né, o esforço para esquecer é a vontade de lembrar. Ele se esforçava para esquecer, até o nome do filho era a lembrança daquilo que ele dizia que tinha esquecido. Cara, toda vez que ele chamasse Manassés, ele ia lembrar da casa do pai, cara. Olha que doideira. A gente entra em umas ideias assim, que a gente diz assim, não, isso aí está esquecido. Pô, no meu coração essa parada está resolvida. Mas não tá. E Deus não quer que você esqueça, cara. Deus quer que você perdoe. A história se passam mais 9 anos, já nos tempos de fome. Vem uma família, né, de Jacó, que eram os irmãos de José, e chegam ao Egito para pedir auxílio ali, comida e tal. E aí, nesse momento, José se depara com os irmãos. Aí é essa parte que você vai abrir na Bíblia, por favor. Olha, a gente está em Gênesis 45. Beleza? Gênesis 45. Gênesis é o primeiro livro aí da Bíblia. Esse é o capítulo 45, logo no início. Tudo bem? Todo mundo achou? Alguém achou, de repente? Ninguém achou? Ah, beleza. Diz assim, ó. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou. Aí qual é a história? Só para você entender. José estava diante dos irmãos e José arma uma trama lá para tentar prender um irmão ou dois, trazer a família de volta. Cara, José estava vivendo uma confusão, assim, porque ele achou que ele tivesse esquecido e, de repente, 9 anos depois, 10 fantasmas aparecem na frente dele, assim, os 10 caras que tinham traído ele. E eram os 10 irmãos dele, cara. Imagina você ser traído pelo seu irmão e pelos seus 10 irmãos. E a ferida talvez mais profunda, assim, do coração de José fosse essa, que ele achou que tivesse curada, mas não estava. E aí ele diz que vai prender um dos irmãos, que é o irmão mais novo, que ele amava. E aí Judá, que era um homem terrível, e antes a Bíblia conta no meio, assim, tem um corte de cenas, vai para a história de Judá. Judá é um cara que começa a ter o coração quebrantado. E aí Judá se oferece para ficar no lugar do irmão dele. E aí a gente vai ver a cena agora de José, né, conversando com os irmãos, mas se revelando, né, para os irmãos. Tem um livro aí que se chama O Impostor que Vive em Mim. Não recomendo a leitura. Aí pior é isso, quando você não recomenda, aí dá curiosidade, né? Não vou repetir o nome também, que você não anotou. Aí esse livro diz algo que eu achei muito interessante. Não recomendo o livro, mas essa parte é legal. Ele diz assim, quando a gente vê o lugar onde o nosso inimigo chora, a gente se compadece dele. No caso de José, ele tinha sido traído pelos irmãos e ele achava que ele já tinha esquecido, perdoado e tal. Aí quando ele vê o irmão mais terrível que ele tinha, que era Judá, chorando e querendo ficar no lugar do irmão que ele amava, ele se compadece também. A gente, para chegar nesse lugar onde o outro chora, a gente tem que se aproximar e não se afastar. A gente, quando é ferido assim por alguém, magoado, a nossa tendência é querer se afastar, querer nunca mais ver aquela pessoa de repente. E quando a gente diz da boca para fora assim que a gente perdoou, a gente quer viver no Egito e o cara em Canaã. Mas nesse momento aqui, cara, José se aproximou num ponto que ele nunca tinha se aproximado dos irmãos. Antes ele também nunca tinha chegado nesse ponto, que era de ver o irmão dele, que era um cara muito forte, muito, muito sinistro. Ele vê esse cara chorando e ele vê o irmão dele chorando pelo irmão e pelo pai que ele amava e pelo pai que ele tinha perdido há tanto tempo. E aí ele vai
e se compadece também, cara. Ele tem misericórdia, ele tem compaixão e amor. E aí a Bíblia continua assim: e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele. Essa história assim me emociona, porque é uma história de traição que não tem vingança no final, entendeu? É uma história de perdão. Cara, é tão difícil perdoar, cara. Para mim também é tão difícil perdoar. E José continua: meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Ninguém fala nada quando vê José. E ele diz: cheguem mais perto. Disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam para o Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. O José, cara, ele não deixa ninguém falar, cara, e ele perdoa. Às vezes a gente acha que o outro tem que reconhecer, né? Cara, às vezes a gente sofre uma injustiça tão grande que no nosso coração a gente fica pensando assim: poxa, essa pessoa tem que reconhecer, cara, o que ela fez uma coisa maldita mesmo contra mim, e ela tem que falar antes, entendeu? Antes de eu perdoar, eu tenho que ouvir ela se desculpar. José não permite nem que eles falem, eles ficam mudos. José olha para os irmãos e antes deles falarem, ele já perdoa, né? Ele não quer ouvir um pedido de desculpas, porque nesse momento o coração dele liberou o perdão mesmo, se aliviou completamente. E aí José estaria livre agora para fazer outras coisas da vida dele, assim, para viver o futuro e tal. E realmente ele ia tentar viver junto agora da família, né? Ele tinha perdoado plenamente. Cara, o que essas duas histórias assim mostram? A gente pode viver uma vida parecida e supostamente gloriosa como o Conde de Monte Cristo, e no final das contas a gente querer jogar na cara dos outros que a gente conseguiu. Eu vou te dar um exemplo simples assim. Eu sou professor, eu vejo meus alunos quando passam no vestibular. Cara, eu vejo uns assim exultantes e tal. Aí eu vejo a postagem lá, aí geralmente assim: ah, graças a Deus, estou muito feliz. Quando o cara fala Deus, às vezes não fala, tal, agradeço meus professores. Aí agradece, às vezes agradece a mim, às vezes não também. E aí, no final da história, às vezes eu leio um discurso assim: e para aqueles que disseram que eu não ia conseguir. Cara, você está vivendo o melhor momento da sua vida, cara. O que você está pensando, meu irmão? Você está voltando para um passo que foi um passo lá atrás, você está dando um passo para trás. José podia ter jogado na cara deles agora: tá vendo o que vocês fizeram comigo, cara? Fui humilhado, fui escravizado, fui traído de novo, fui traído 10 vezes. José tinha facilidade para perdoar, mas nesse caso aqui ele demorou a perdoar. Às vezes a gente pensa que a gente tem facilidade para perdoar. Eu sou um cara assim, infelizmente. Eu penso que eu tenho facilidade para perdoar. Mas, cara, depende do que seja, né? No caso de José, ele perdoou a mulher de Potifar, porque ele poderia agora, sendo governador do Egito, prejudicar a família lá de Potifar, entendeu? Podia perseguir a mulher de Potifar, podia mandar matar, sei lá. Ele perdoa aquela mulher. José perdoou o copeiro que esqueceu dele 2 anos. Agora, governador do Egito, ele podia se vingar daquele cara também. José tinha facilidade de perdoar. Mas, cara, quando a coisa é muito funda, entendeu? Quando a ferida é muito grande, aquilo se arrasta durante algum tempo. José arrastou aquela ferida como uma corrente durante a vida dele, até que 9 anos depois de alguns encontros com os irmãos, ele se revela e ele consegue perdoar plenamente.
E aí a gente tem dois desfechos diferentes. O desfecho do Conde de Monte Cristo é ele no dia seguinte, isso não está no livro, estou inventando, é ele no dia seguinte, dormindo na casa dele, pensando assim, cara, se eu fizesse diferente, eu matei o meu amigo, se eu pudesse de repente ter dado um passo para trás, se eu pudesse de repente ter feito outra coisa, se eu pudesse ter perdoado, às vezes ele estava aqui comigo agora. No caso de José, no dia seguinte, cara, ele estava pleno assim de felicidade. Ele tinha uma paz que supera todo o entendimento, uma paz que supera até o entendimento da justiça que a gente tem. Quando a gente acha que Deus tem que pesar a mão sobre a vida do outro e sobre a nossa vida, a parada tem que ser mais levinha. José tem essa paz agora diante da família dele, até do Manassés, que ele dizia que tinha esquecido quando chamava o filho, né, para perto dele. E agora, diante dessa paz, ele vai recomeçar a vida dele. Eu queria, cara, assim, que você prestasse atenção em 3 aplicações que eu vou fazer, são curtíssimas. Se você quiser até anotar as aplicações, por que eu estou pedindo para você fazer isso? Eu demorei, assim, 16 anos para fazer essas aplicações. E, de repente, você não precisa demorar tanto. Mas você pode demorar 9, como José. Ou você pode fazer isso amanhã. Ou hoje à noite até, de repente. Então, eu queria que você anotasse, assim, a gente não tem o costume muito, às vezes, de anotar o que rola aqui no Gol, mas no domingo. Então, eu queria que você anotasse. Se você quiser, claro, anotar. A primeira aplicação é a seguinte. Cara, não espere que ninguém lhe dê razão. Isso é uma lição que eu aprendi na minha vida. Entendeu? Eu muitas vezes esperei assim, não, agora vai ter que me dar razão. Eu tenho certeza que eu estou certo, a Bíblia diz que eu estou certo. Cara, a Bíblia é usada para muita coisa errada também. Até para essas certezas erradas que a gente tem. Aí eu tinha certeza que estava certo e dizia assim, não, agora essa pessoa tem que me dar razão. Ou fulano de tal, que é parente dessa pessoa, tem que me dar razão. Cara, ninguém tem que te dar razão, cara. Tira isso do seu coração. Isso é um prejuízo, é uma corrente que você vai arrastar durante sua vida. Ninguém tem que te dar razão, entende? Deus tem que te dar razão. E acabou. E aí você vai estar com o espírito leve, aí você vai estar pronto para seguir em frente, entende? Para superar essa parte da vida. Ninguém tem que te dar razão, tudo bem? Deus tem que te dar razão. Não espere que ninguém te dê. Se alguém te der razão, pô, fica exultante, agradece a Deus, porque um cara veio, reconheceu e te deu razão. Te deu razão, mas, entende? Não espera isso de ninguém. Jesus diz em Marcos 11, assim, quando você for orar, antes de orar, né, vê se você precisa perdoar alguém. Perdoa essa pessoa, depois ora. E daí Deus vai perdoar também os seus pecados e vai ouvir suas orações. Na oração do Pai Nosso, há uma proporção, assim como perdoa, Pai, assim como eu perdoo. Na mesma proporção. Cara, antes de orar, você tem que perdoar. Olha que coisa incrível. Jesus me revelou isso essa semana. Antes de orar, a gente tem que perdoar antes de orar. Um macete também, se não estiver dando, às vezes não está dando. Aí tem um macete. Eu sou professor, eu gosto de falar um macete. Macete que o Jonatas me ensinou. Cara, o macete é o seguinte, se você tem algum problema com alguma pessoa, cara, ora por aquela pessoa. Pô, Deus vai mudar o seu coração rapidinho. Quando você começa a orar por ela, quando você começa a pedir a Deus por ela, você chega nesse ponto que o Brennan Manning diz, que é no ponto onde ele chora, entende? Você chora quando ele chora. E aí você é todo misericordioso, né? Esse é o ponto que Jesus chegou por nós. Ele olhou para Jerusalém e chorou, ele olhou para a gente e chorou. E aí ele foi misericordioso, ele é totalmente perdoador e misericordioso. Então eu, como discípulo de Jesus, tenho que ser também. Tem que ser. Então, cara, não importa se me deu razão, não importa se fez. Uma vez um cara me prejudicou, assim, de uma maneira séria. Prejudicou a minha vida, eu estava trabalhando, eu e meu irmão, a gente estava numa boa. E o cara se meteu no nosso trabalho e tentou, né, prejudicar assim, a nossa relação. Tentou, eu tenho um negócio, ele tentou prejudicar o meu negócio. Então, exatamente, o resto Deus sabe. Aí, cara, eu guardei ódio desse cara durante um tempo. Aí depois, um dia assim, eu ouvi essa palavra e comecei a orar por ele.
Cara, no mesmo dia, incrivelmente, no mesmo dia, eu estava aliviado e já tinha perdoado e comecei a pedir a Deus para Deus abençoar a vida dele financeiramente, no trabalho dele e de modo que fosse como se fosse comigo. E aí, de repente, cara, esse entrave, sabe, essa corrente que eu arrastava mudou. Hoje, coincidentemente, eu encontrei um ex-amigo que foi meu ex-amigo durante muitos anos, porque o cara fez uma parada, não gostou de mim, eu também fiz uma parada, que eu também não sou tão bonzinho assim. Então eu fiz uma parada, ele fez uma parada, a gente se desentendeu, tava todo mundo errado. Mas eu acho que eu tô certo, ele acha que ele tá certo, e aí como é que a coisa se desenrola? Hoje, depois de, 15 anos, eu encontro esse cara e ele fala comigo como um amigo, e ele fala da esposa dele que tá grávida, e eu dou os parabéns, e assim, eu senti, cara, de todo o coração, que a gente tinha se perdoado, e nem sei se ele é cristão, acho até que não é. Mas, cara, olha que parada maneira, entendeu? A gente tá arrastando corrente, cara. A gente tá impedindo, às vezes, que esse clima, assim, do retiro também permaneça, entende? Quando a gente deixa de perdoar, a gente não tá seguindo aquilo que a gente se propõe a seguir, que é o discipulado, que é o evangelho de Jesus, que é se parecer com ele. Então, assim, se as coisas vão se perdendo, se a gente vai se esvaziando, é pela nossa língua, como disse o Henrique semana passada, é pela nossa mente, é pela falta de perdão tantas vezes. Então a gente tem que estar com o coração disposto a perdoar. Segunda aplicação e penúltima. Cara, não crie condições para perdoar. Então, assim, condição não do ambiente. O ambiente você pode criar, se quiser, a hora, né, tal, que Deus vai te permitir perdoar. Mas não tem que ser assim, eu só vou perdoar se ele falar primeiro. Eu só vou perdoar se ele lembrar de tudo que ele falou para mim. Porque tem uma parada, cara, que ninguém lembra, entendeu? Você lembra de um jeito, eu lembro de outro, entende? Você falou num tom, eu entendi de outro. E às vezes eu estava já com o coração amargurado, aquilo ficou um peso. Mas você nem lembra desse peso que você falou. A Bíblia não diz assim, olha, perdoa depois que o cara te pedir perdão. Não, cara, diz para perdoar, independente de pedir perdão, entende? Não interessa a condição, não tem condição, meu irmão, a parada é essa, não tem condição. A condição é você, se é discípulo de Jesus, é tentar seguir essa parada também. E a terceira aplicação, que é a última, é para fazer, que foi a aplicação também de domingo, e já foi uma aplicação também daqueles propósitos que a gente fez, ó. Para fazer uma obra através de você, Deus tem que fazer uma obra em você. Cara, sei lá por que você foi jogado no fundo do poço. Eu sei lá por que você foi feito prisioneiro. Eu sei lá por que você foi ofendido e traído. Eu não sei te explicar. Talvez ninguém te explique isso nunca. Mas eu sei, assim, que para ser canal de bênção para os outros, para ser obra de perdão também através da vida dos outros, você tem que se permitir que Deus faça essa obra na sua vida. A maior obra que Deus ia fazer na vida de José não era sanar a fome da multidão, essa obra era fantástica. Mas a obra mais difícil foi a que demorou mais, foi mudar o coração de José. E José era um cara santo, entende? José era um cara santo. Então, assim, você pode estar buscando santidade, você pode estar em oração, você pode estar jejuando. Cara, José era esse cara. Mas nesse momento da vida dele, ele teve muita dificuldade de perdoar. Então, eu quero que você se coloque nessa situação, entende? Deus tem que tratar o seu coração para a gente tratar do coração do outro. Um dos propósitos que a gente fez aqui, né, no retiro e fez no domingo passado. Eu gostaria realmente que a gente tivesse, né, a nossa vida livre dessas correntes que a gente arrasta. Às vezes a gente guarda traumas e rancores e problemas de anos e anos atrás. E eu queria que você, assim, se colocasse mesmo diante de Deus, de modo que você entregasse isso para Deus, cara. E não precisasse de condição, não precisasse que ninguém te pedisse perdão, mas que antes de orar você perdoasse como Jesus pediu para a gente perdoar. Esse é um ponto da minha vida, cara, que eu não estou mais afim de arma, de munição, de nada disso. Muita coisa mudou na minha vida durante esses 16 anos e eu tenho, assim, recebido muito mais do que eu mereço, obviamente, e muito mais do que eu preciso.
Então, eu sei que na minha vida não tem mais espaço, nem mais tempo, e certamente não haverá mais espaço, nem mais tempo, para eu guardar no meu coração o sentimento de vingança, o sentimento de rancor, entendeu? Eu tenho que, nesse momento, plenamente liberar o perdão e plenamente vivenciar esse perdão, que é o mesmo perdão indigno às vezes, né? Se você acha que o outro é indigno de ser perdoado, a gente também era antes da cruz, né? E Jesus fez o seu sacrifício por nós. Então, diante desse sacrifício, eu não tenho condições mais de guardar rancor com ninguém. E eu queria que você orasse comigo e abaixasse sua cabeça. Cara, coloque o seu coração diante de Deus. Tenta ver na sua vida, tem alguém realmente que você precisa perdoar? Tem alguém realmente que você tem guardado um problema, até um problema que você disse que esqueceu, como José disse que esqueceu? Cara, coloque esse problema agora diante de Deus. Sinceramente, diz para Ele que você tem dificuldade de perdoar, entende? E de coração, cara, coloca isso no altar mesmo de Deus. Coloca isso no altar de Jesus, cara. Eu tenho certeza que se a gente se dispuser a perdoar, se a gente orar pelos nossos inimigos, a gente vai ter o coração disposto a ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Então eu vou orar contigo agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Pai, que essas palavras sejam aplicadas na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, como é difícil, Pai, perdoar. A gente conta nos dedos 7 vezes, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração não faça mais essas contas, Senhor, que a gente não finja que esqueceu, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a nossa vida seja tratada de verdade, Senhor. Por favor, Senhor, a gente coloca diante de Ti essas pessoas que a gente tem ainda no coração, Pai. São pessoas que a gente guarda mágoas, Pai, pessoas que feriram a gente tão profundamente que às vezes por fora parece que está cicatrizado, mas não está. Senhor, em nome de Jesus, tira essa mágoa do nosso coração, Pai. Tira essa corrente que a gente arrasta, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Faz a gente perdoar como Jesus. Por favor, Senhor. Por favor, a gente não é capaz, Senhor. Por favor, Senhor. Coloca esse perdão no nosso coração, essa paz que excede todo o entendimento, que vem do Teu Espírito Santo para nós, Senhor. Por favor, Pai, que a gente possa viver um tempo de plenitude, um tempo de amor, Pai, que a gente possa viver em comunhão, que a gente viva o 11º mandamento, que é amar uns aos outros como Jesus nos amou, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o amor de Cristo se derrame nessa noite, Pai. A começar por mim, Senhor, que o amor de Cristo se derrame em misericórdia, Pai. Que a gente não crie condição no nosso coração, que a gente não espere tapinha nas costas, que a gente não espere o reconhecimento. Pai, que o Senhor seja plenamente misericordioso, Pai, como o Senhor foi conosco. Seja com essas pessoas que nos magoaram também, Senhor, em nome de Jesus. A gente coloca a vida delas, Pai, diante do Teu altar, Pai. Às vezes as feridas são muito piores do que aquelas que eu mencionei aqui, Pai. Eu sei que as pessoas podem ter vivido coisas muito graves, Senhor. Em nome de Jesus eu sei, Pai, que Seu sangue derramado pode apagar tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu tenho certeza que o Senhor pode manifestar o Teu perdão na nossa vida, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém.